O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. Sétimo dia. A Cordilheira de Sierra Morena, parte da divisória marianica que separa o sul da Andaluzia do resto da Península Ibérica. Desde o Mediterrâneo, frente às Baleares, até o Monte Gordo, na desembocadura do rio Guadiana, o seu relevo tem uma longitude aproximada de 600 quilómetros. No extremo ocidental, dando origem ao rio Odiel, desenha-se de leste a sudoeste a Serra da Aracena, onde se havia encravado o castelo templário ao qual me referirei mais adiante. Numerosas cadeias de serras menores se estendem mais ao sul. Uma delas é a do Rio Tinto, de onde provém o rio do mesmo nome. Outra é de Catochar, assento das principais minas da Casa de Tarsis. Os rios Tinto e Odiel descem até ao Golfo de Cádiz e confluem poucos quilómetros antes da costa, formando um rio largo. No pedaço de terreno que fica entre ambos os rios, sobre a desembocadura do Odiel, assenta-se desde a antiguidade a cidade fluvial e marítima de Onuba, hoje Huelva. E a uns 25 quilómetros de Onuba, Odiel acima, encontrava-se a antiquíssima cidadela de Tarsis, nas cercanias da atual Valverde del Camino. O Rio Tinto, ou Pinto, recebe esse nome porque as suas águas são avermelhadas, tingidas pelo mineral de ferro que recolhe na Serra Aracena. O Odiel, em troca, sempre foi um rio sagrado para os iberos, e por isso o identificavam com a mais importante Veruna, a que designa o nome de Navutã, o grande chefe dos Atlantes Brancos. Ao que parece, Navutã significava senhora, Na-Vutã, na língua dos Atlantes Brancos. Os distintos povos indo-germanos que participaram do Pacto de Sangue, mas logo caíram frente à estratégia do Pacto Cultural, concluíram que se tratava de um deus e lhe adoraram sob diferentes nomes, todos derivados de Navutã. Assim se lhe chamou Nabu, de Nabutã, Vutã, de Na-Vutã, Odã ou Odin, Odiel ou Odal, etc. 5 quilómetros ao norte da cidadela de Tarsis, no sistema da Serra Catochar, se acha o Monte Char, nome que significava fogo e verbo em diversos dialetos iberos. No seu cume existia um bosque de fresnos, que era venerado pelos iberos em memória de Navutã. Ali os Atlantes Brancos tinham erigido um enorme menhir assinalado com a sua Veruna. O haviam assentado no centro do bosque, num local que estranhamente estava povoado por um pequeno número de macieiras. Nos dias dos senhores de Tarsis só sobrevivia uma daquelas macieiras, e ninguém sabia explicar se as outras tinham desaparecido por causas naturais ou por corte intencional. A que estava plantada a uns 20 passos do menhir, via-se que era uma árvore muitas vezes centenária. Toda a antiguidade mediterrânea, pré-grega, conhecia a macieira de Tarsis, até à qual empreendiam peregrinações anuais os devotos da deusa do fogo. No começo, com efeito, os fresnos e macieiras estavam associados a Navutã e Fria, respectivamente. Posteriormente, logo da aliança de sangue com os povos do Pacto Cultural, os sacerdotes consagraram a macieira de Tarsis à deusa Belisana e estabeleceram o costume de celebrar o culto ao pé do seu tronco nudoso. Para isso, construíram um altar de pedra composto de 2 colunas e um tampo transversal, sobre o que se assentava a lâmpada perene. Aquele fogo imortal representava a deusa e a macieira o caminho a seguir. Conforme ensinavam os sacerdotes, o Deus Criador escreveu o culto na semente da maçã. A árvore era somente uma parte da mensagem, referida ao destino do homem.
A flor, por exemplo, equivalia ao coração do homem, o assento da alma. A sua forma, a sua cor expressavam a promessa da deusa. Mas outra parte da mensagem estava escrito na roseira, e a promessa da deusa também luzia na sua forma e cor. A macieira e o roseiral não somente eram plantas da mesma família, mas na realidade consistiam numa única planta. Foi a promessa da deusa que dividiu a semente da macieira para que houvesse várias flores diferentes, flores que revelariam o caminho da perfeição para aqueles homens que se entregassem a ela e abraçassem o seu culto. Por suposto, o mito que descrevia ao culto só seria revelado pelos sacerdotes, a quem eles consideravam que estivessem preparados para a iniciação no sacerdócio. Quer dizer, aos que iam ser sacerdotes. O significado secreto da promessa seria este: a macieira e o roseiral correspondiam a dois estados, ou fases da vida do homem, como a infância e a maturidade, por exemplo. Quando era como criança, o homem tinha o seu coração semelhante à flor da macieira, que era branca e rosada por fora e se desfazia insensatamente. Quando fosse como adulto, quer dizer, quando fosse iniciado como sacerdote do culto, ou quando fosse capaz de oficiar como sacerdote, teria um coração como a rosa, que era da cor do fogo da deusa, e jamais se apagava totalmente, como se nunca fosse morrer. Por isso existia no mundo uma só macieira e muitas roseiras, porque muitas seriam as perfeições a serem alcançadas pelo homem que empreendesse o sacerdócio da deusa. A história da macieira estava escrita, em troca, a história da roseira estava sempre sendo escrita. E a melhor parte ainda não tinha sido escrita. Viria ao mundo algum dia homens de um coração tão perfeito que então adviriam as rosas mais belas, como nunca se viram antes na terra. Com esta explicação se entenderá porque os sacerdotes haviam permitido que uma velha roseira se tivesse enrolado como uma serpente no tronco da macieira de Tarsis. Indubitavelmente, tal disposição das duas plantas era necessária para representar o significado secreto do culto. O ritual obrigava a adorar o fogo da deusa e a admirar a rosa, desejando intensamente que a deusa cumprisse a sua promessa e o coração do sacerdote se tornasse como a rosa. Mas o povo, que habitualmente ignorava esta interpretação do culto, acudia de todas as partes à macieira de Tarsis para realizar as suas oferendas ante o altar de fogo da deusa. Quando os meus antepassados adquiriram os direitos do senhorio de Tarsis, que então era muito pequeno e estava devastado pela recente guerra contra os fenícios, encarregaram-se naturalmente do culto local, ainda que carecessem de uma lâmpada perene. Praticamente não introduziram reformas no referente à promessa, pois aceitavam como um facto que o coração estava relacionado com a flor da macieira e que a adoração à deusa propiciaria uma transformação análoga à flor da roseira. Só no tocante ao fogo se pode apreciar o primeiro efeito visível que a missão familiar estava a causar nos senhores Tarsis. Agregaram ao título da deusa a palavra frio, quer dizer que Belisana era agora a deusa do fogo frio. Explicaram este título como uma revelação local da deusa. Ela tinha falado aos senhores de Tarsis, na comunicação afirmava que seria o seu fogo o que se instalaria no coração do homem e o transmutaria. E que esse fogo, a princípio extremamente quente, finalmente se tornaria mais frio que o gelo. E seria esse fogo frio o que produziria a mutação da natureza humana. Deve-se ver nessa mudança algo mais que um simples agregado de palavras. Era a primeira vez que num culto aparecia a possibilidade de enfrentar e superar o temor, quer dizer, o sentimento que em todos os cultos assegurava a submissão do crente. O temor aos deuses é um sentimento necessário e imprescindível para assegurar a autoridade terrestre dos sacerdotes. Se o homem não lhes teme,
ao fim se rebelará contra os deuses, mas antes se rebelará contra os sacerdotes dos deuses. Mas essa mudança não se verá se não se esclarece algo que hoje não é tão óbvio: o facto de que em todas as línguas indo-germânicas, frio e medo possuem a mesma raiz, o que ainda se pode induzir, por exemplo, a partir de calafrio, de terror. Pois bem, naquele contexto, a palavra frio era sinónimo de terror, e em consequência, o que significava o novo culto era que um terror sem nome se instalaria no coração do crente como graça da deusa, e que esse terror causaria a sua perfeição. Assim, Belisana, a deusa do fogo frio, havia se convertido também na deusa do terror, um título que, ainda que os senhores de Tarsis não pudessem saber, permaneceu em tempos remontíssimos à mesma deusa, pois a esposa de Nabotã era conhecida igualmente como Fria, a que infunde terror à alma e socorro ao espírito. Chegando à Península Ibérica, os Golan tentaram em inúmeras ocasiões ocupar o bosque sagrado e controlar o culto à deusa do fogo frio, mas sempre foram rechaçados pela zelosa e obstinada loucura mística dos senhores de Tarsis. Até chegaram a oferecer uma autêntica lâmpada perene dos Atlantes morenos, cientes de que precisavam dela e que estavam obrigados a vigiar permanentemente a chama da sua lâmpada primitiva de azeite e amianto. Não é preciso dizer que a ofereciam em troca da unificação do culto e da instituição do sacrifício ritual, e que semelhante proposta era inaceitável para os senhores de Tarsis, sendo o porquê bastante óbvio a esta altura do relato. Como também é evidente que essa resistência insólita para quem havia se imposto sobre todos os povos nativos, unida à impossibilidade de apoderar-se da espada sábia, só fazia acumular o rancor contra os senhores de Tarsis. A reação dos Golan desencadeou aquela campanha internacional alentando a conquista de Tarsis e que acabou com o perigoso intento da invasão fenícia desde as Baleares e Gades ou Cádiz. Mas os senhores de Tarsis convocaram os lídios e fizeram com que os fenícios desistissem do seu projeto conquistador por pelo menos 400 anos. Da aliança dos Iberos e Lídios surgiu o Império de Tartessos, que pronto se estendeu por toda a Andaluzia, a Tartáside, e privou os fenícios de colónias costeiras no seu território. As Baleares e a ilha de Lyon, próxima a Gades, ficaram isoladas da terra firme, pois os tartésios só lhes permitiam manter um comércio exíguo a partir dos seus próprios portos. Qual seria a próxima reação dos Golan frente a este poderio que se desenvolvia fora do seu controle e que frustrava todos os seus planos? Antes de responder, estimado e paradoxalmente paciente Dr. Signarel, devo colocá-lo a par das consequências que a presença dos lídios provocou no culto do fogo frio. Para entender o que se segue, só se deve recordar que os lídios eram mais cultos que os iberos, quer dizer, mais civilizados culturalmente, enquanto os mais incultos iberos, quer dizer, mais bárbaros culturalmente, estavam mais cultivados espiritualmente que os lídios, possuíam mais sabedoria que conhecimento. Essas diferenças ocasionariam que os príncipes lídios, agora da mesma família dos senhores de Tarsis, aceitassem sem aprofundar o significado esotérico do culto da deusa do fogo frio, que adiante se denominaria, por acordo comum, Pirena, e empregassem todo o seu esforço em aperfeiçoar a forma esotérica do culto. Tal aplicação vai sempre a prejuízo da parte esotérica e, como não podia ser de outra maneira, mais tarde resultaria fatal para os tartésios. Mas isto já o verá, pois, como anunciei, estou indo passo a passo. Os lídios, como noutras indústrias, eram hábeis artesãos de pedra. O que é que acha que fizeram em seu afã de aperfeiçoar a forma exterior do culto?
Decidiram, ante o terror dos seus parentes iberos, que nada podiam fazer para impedi-los. Talhar o menir do bosque sagrado com a figura de Pirena. A escultura ajudava a sustentar o culto, explicavam, pois o povo lídio necessitava de uma imagem mais concreta da deusa. A sua representação como chama era demasiado abstrata para eles. O menir consistia numa pedra bruta de cor olivácea de uns 5 metros de altura. Os lídios propunham-se a empregá-lo integralmente para talhar a cabeça da deusa. De acordo com o seu projeto, a nuca deveria ficar de frente à macieira, de tal sorte que seu divino rosto olhasse diretamente para o povoado, e as pessoas, distribuídas na clareira circundante, desde o qual se oficiavam os rituais, veria o rosto da deusa e, por trás dela, a macieira de Tarsis. Trabalharam 2 mestres escultores na escultura, um para esculpir o rosto e outro o cabelo, enquanto 3 ajudantes se ocupavam de escavar o oco da nuca, conectado com os olhos. A obra não esteve pronta antes de 5 anos, pois, ainda que as ferramentas de ferro dos lídios permitissem adiantar muito trabalho, o polimento que pretendiam dar lhes demandou largos anos de trabalho. Em verdade, os tartésios continuariam a polir por décadas a cabeça de Pirena, até dotá-la de impressionante realismo. A necessidade que sentiam os lídios de contemplar uma manifestação figurativa da deusa era própria da época. Os povos do Pacto Cultural experimentavam então uma queda generalizada do esoterismo do culto, que os levava a adorar os aspectos mais formais e aparentes da deidade. Os povos pressentiam que os deuses se retiravam desde dentro e que só os podiam reter desde fora. Por isso se aferravam com desespero aos corpos e rostos divinos e a qualquer forma natural que os representasse. Sendo assim, não deve surpreender o intenso fervor religioso despertado nos povos e a extraordinária difusão geográfica que produziu o culto do fogo frio, logo da transformação do menir. Além dos tartésios, orgulhosos depositários da promessa da deusa, homens pertencentes a 1000 povos diferentes peregrinavam até ao bosque sagrado de Tartáside para assistir ao ritual do fogo frio. Entre outros, acudiam os iberos e ligures de todos os rincões da península, os brilhantes pelasgos da Etrúria, os corpulentos berberes da Líbia, os silenciosos espartanos da Lacônia, os pictos tatuados de Albion, etc. E todos os que chegavam a Pirena estavam dispostos a morrer. A morrer, sim, porque esta era a condição da promessa, o requisito da sua graça. Como todos os adoradores sabiam, a deusa tinha o poder de converter o homem num deus, de elevá-lo ao céu dos deuses. Mas, como todos também sabiam, os raros eleitos que ela aceitava deveriam passar pela prova do fogo frio, quer dizer, pela experiência do seu olhar mortal, que essa experiência geralmente acabava com a morte física do eleito. De acordo com o que sabiam os seus adeptos, e sem que tal certeza afetasse em nada a fascinação por ela, muitos mais eram os eleitos mortos que os comprovadamente ressuscitados. Os que recebiam o seu olhar mortal certamente cairiam, e muitos, a maioria, jamais se levantaram. Mas alguns sim, o faziam, e essa remota possibilidade era mais que suficiente para que os adoradores da deusa decidissem arriscar tudo. Os que despertassem da morte seriam quem verdadeiramente tinham entregado os seus corações ao fogo frio da deusa e aos que ela recompensaria tomando por esposos. Por sua graça, ao reviver, o eleito já não seria um ser humano de carne e osso, mas um homem de pedra imortal, um filho da morte. Estes títulos a princípio constituíram um enigma para os senhores de Tarsis, que introduziram a reforma do fogo frio ao antigo culto a Belisana, pois afirmavam tê-los recebido por inspiração mística diretamente da deusa.
ainda que supusessem referir-se a uma condição superior do homem, próxima aos deuses ou aos grandes antepassados. Mas logo, quando entre os próprios senhores de Társis houve homens de pedra, a resposta se fez subitamente clara. Mas ocorreu que esta resposta não era apta ao homem adormecido, nem tampouco aos eleitos, que com mais fervor adoravam a deusa. Os homens de pedra calariam esse segredo de que falariam somente entre eles e formariam um colégio de hierofantes Tartésio para o preservar. A partir dali seriam os hierofantes Tartésios, quer dizer, os meus antepassados, transmutados pelo fogo frio, os que colocariam o andamento do culto. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!